gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Nós queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos gente que espera, crente na promessa de um mundo novo. Nós queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça, que caminha e busca plena salvação. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Saúdo todos vocês com alegria, com a palavra de Hebreus 4, versículo 1, que diz: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele nos falou. Deus promete um descanso através da fé, uma paz interior, mas um descanso eterno também. E nós estamos aqui nessa noite para receber essa certeza, essa promessa também em nossos corações. Sejam bem-vindos, uma boa noite a todos, todas. Podem tomar assento. E assim queremos dar início cantando o hino 171, o hino que nos fala de Jesus Cristo. Ontem Ele foi, hoje Ele é e vai ser para sempre. Você também que nos acompanha de casa, nessa noite de sábado, de culto, seja bem-vindo. Compartilhe também essa live para outros ouvir a palavra de Deus. Cantemos. E assim nos reunimos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito da noite. Que enxerguemos na Tua palavra as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo escreva a Tua lei nos nossos corações e que sejamos capazes de cumpri-la mediante o Teu poder. Muito obrigada, Senhor, por termos uma comunidade para nos alegrar e participar. Por esse grupo de louvor, por cada um que Tu dispõe para caminhar em comunidade. A Ti, Senhor, também confessamos as nossas falhas, pensamentos maus, ódio, mágoas, rancor. Perdoa-nos de pecados que nos são ocultos. Perdoa-nos da
Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Nos preparando para ouvir a leitura bíblica dessa noite, vamos cantar o hino Buscai primeiro o reino de Deus. Leitura bíblica do Evangelho, convido a comunidade a se colocar em pé. Mateus 15, 21 a 28. Maritza, então, nos dirige essa leitura. Mateus 15, 21 a 28. A página, alguém pode dizer? Página 20 do Novo Testamento. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo-lhe, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Grande é a tua fé. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos reagir a essa palavra, nos preparando para a pregação com o hino Vede que grande amor nos tem dado o nosso Pai. Cantemos, a comunidade pode sentar. Jesus.
leitura bíblica para a pregação de hoje, do profeta Isaías. Antigo Testamento, mais ou menos no meio da Bíblia. Tem o profeta Isaías, página 646. O profeta Isaías são 66 capítulos. Hoje nós vamos ler um trecho do capítulo 56. O profeta Isaías é conhecido por ser em 3 livros com o nome de Isaías, mas escritos em épocas diferentes. A primeira parte do profeta, capítulo 1 até o 39, o período que marca o exílio do povo de Deus para a Babilônia. Depois, do 39 até o 55, marca a misericórdia de Deus e o acompanhamento de Deus neste povo. E agora, a partir do 56, vem as promessas de Deus para um novo tempo que o povo irá enfrentar quando eles voltam do exílio. O exílio foi o período em que o povo de Israel, seus líderes, foram levados quando a Babilônia dominou Israel e levou eles para lá, perdendo o seu lugar de culto, seus familiares, e um período de muito sofrimento. Mais de 50 anos eles estiveram no exílio. Imaginem vocês saindo aqui de Blumenau, sendo levados para um outro país, e depois de 50 anos, 60, 70, vocês voltando para Blumenau. Como seria esse lugar? E é dentro deste contexto que está a palavra que nós vamos ouvir agora. Isaías 56, vamos ler o versículo 1, o 6 e o 8. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. 56:7. Também os levarei ao meu santo monte, e eu os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. O povo retorna para Jerusalém. Neste retorno, eles querem começar a vida cultica novamente. O templo foi destruído, sua história de fé foi abalada, muita coisa está diferente. E uma delas é o próprio povo. O povo está todo misturado. Por isso, o nosso texto começa dizendo: aos estrangeiros que se achegarem ao Senhor. É uma palavra que quer também incluir os estrangeiros no culto a Deus. O povo tem estrangeiros, tem aqueles que permaneceram em Jerusalém e não foram levados para o exílio, tem aqueles que foram para o exílio e agora então voltam, e junto com eles também vêm os seus filhos, muitos deles nascidos num outro país. E além disso, nesse tempo que eles estavam fora, vieram pessoas de diferentes lugares habitar em Jerusalém. E em meio a essa diversidade de povos é que eles se encontram. Pessoas muito diferentes. Não são mais um único povo, uma única etnia. Agora tem pessoas diferentes, que não conhecem o seu passado de fé, não conhecem mais todas as suas histórias de família. Algo muito diferente está acontecendo. Os próprios exilados, eles voltam, e eles voltam com uma experiência de fé
diferente. Porque quando eles saíram, deixaram o seu templo, deixaram muitos dos seus familiares, eles eram um único povo, consideravam-se o povo escolhido de Deus, o povo da salvação. E para eles, a presença de Deus estava no templo. E o templo foi destruído. Eles na Babilônia não tinham como vir adorar no templo. E eles se perguntavam, Deus, continua conosco aqui? E eles fizeram a experiência que Deus o acompanhava, mesmo eles estando num outro país. E agora, quando eles voltam, eles percebem que a sua vida religiosa, ela precisa passar por uma transformação. Porque os critérios de fé que eles tinham anteriormente mudaram. A experiência do exílio mostrou, as pessoas que estão vivendo em Jerusalém são outras, e também elas têm outras experiências de fé que precisam ser contempladas. Por isso o texto que nós ouvimos, ele traz alguns critérios. O critério já não é mais étnico. Não é mais somente fazer parte do povo judeu para poder adorar a Deus. Nós poderíamos até dizer assim, evangélico luterano não é mais só alemão, como no passado se dizia, a igreja dos alemães. Há transformações com o tempo. Até mesmo pessoas que eram excluídas conforme a lei, agora passam a ser incluídas. Por exemplo, os eunucos, aqueles que eram castrados para servir aos reis e às rainhas, tinha uma lei que proibia eles serem do povo judeu. E agora, eles podem ser incluídos conforme Isaías 56. Também, Isaías 56 diz aqui que a prática da justiça está entre o critério daqueles que querem adorar a Deus. A observância do sábado, o dia de descanso, fazer aquilo que não é mal, amar e servir ao Senhor, são critérios para aqueles que querem adorar a Deus. E também ser fiel à aliança, conforme Isaías 56, 7. Com os novos critérios, aqui tem um texto que mostra que Deus quer incluir a outros povos também na adoração. Deus promete alegrá-los e promete aceitar os sacrifícios e os holocaustos daqueles que também se adequarem aos novos critérios, mesmo que não sejam pessoas fazendo parte do povo de Israel. E ele termina no 7 dizendo, porque eu quero que a minha casa seja casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os critérios que esse texto nos traz mostram um Deus que quer incluir a todos os povos na adoração a Ele. Ninguém mais deve ficar de fora daqueles que nele confiam e o amam. Os critérios de Deus são critérios que querem incluir todas as pessoas. Não precisamos inventar nenhum motivo, nenhum critério para excluir, como o povo de Deus, o povo de Israel, os tinha. Tinha muitos motivos, muitos critérios que eles usavam para excluir pessoas da adoração a Deus. Porque o próprio Deus tem o seu critério. Aqueles que não confiam nele, não creem, não o buscam, estes automaticamente estão fora. Mas aqueles que nele confiam, buscam e querem estar com ele, de forma nenhuma deveriam ser excluídos. Neste texto, cada um de nós está sendo chamado por Deus para fazer parte da casa
de oração, da casa de oração que deve estar aí para todos os povos. Casa de oração, não devemos imaginar uma construção, mas sim um lugar onde Deus habita. E isto aqui também é uma novidade para os israelitas, porque para eles até então, a casa de oração era o templo. E eles fizeram a experiência no exílio que também as pessoas podem ser a casa de oração de Deus, mesmo sem haver nenhuma construção. Cada um de nós pode ser a casa de oração para todos os povos. É assim que Deus quer incluir os estrangeiros, com esta verdade, dizendo: você, se você crê, se você confia em Deus, você pode ser a casa de oração de Deus para aqueles que estão à sua volta. Uma vez abandonada a descrença, todos os sacrifícios, holocaustos, são aceitos no altar do Senhor. Ou seja, toda manifestação de fé que é feita em confiança em Deus, ela é acolhida por Deus. O texto que nós ouvimos aqui de Isaías e também do Evangelho de Mateus, capítulo 15, os dois textos nos indicam que Deus não é um Deus hostil a pessoas pecadoras. Deus não é hostil a estrangeiros. Deus não é hostil àqueles que são diferentes de nós. Mas Deus é hostil unicamente àqueles que não creem. Deus, ao perceber a fé dos estrangeiros, os inclui na sua casa, casa de oração para todos os povos. Jesus, ao perceber a fé da mulher cananeia, que o busca insistentemente, ele declara que a sua filha foi curada. Jesus disse à mulher: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Esta mulher, que veio da região de Tiro e Sidom, que era a região norte de Jerusalém, também não era alguém acolhida entre o povo de Israel. E o próprio Jesus, num primeiro momento, resiste em acolher. Mas quando ela insiste com ele e demonstra sua fé a ele, então ele diz: mulher, faça-se contigo como tu queres. Vencer a descrença. Este é o propósito de Deus para com todas as pessoas. A descrença é o pecado que, conforme a Bíblia, não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado que precisa ser vencido. Se este não for vencido, este não tem perdão, porque despreza o próprio Deus. É por isso que Jesus diz, quando ele nos dá a ordem de batizar: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E também o apóstolo Paulo, quando convida para a ceia, ele diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A fé, quando ela atinge a pessoa, então ela está pronta para estar na comunhão com Deus, independente da sua cultura, da sua raça, da sua condição humana. Como dizia Lutero, onde está a fé, aí acompanha o amor, a gratidão, a justiça, a inclusão, o louvor e toda espécie de boas obras. Onde há fé, tudo de bom acontece. E o nosso texto, de forma muito especial, diz que a casa de Deus é casa de oração para todos os povos. E aí eu quero destacar ainda este ponto: a oração.
Na oração, a pessoa pode apresentar cada uma das suas necessidades próprias perante o seu Deus. Mas é bem verdade que muitas pessoas não conhecem as suas necessidades. Pessoas desconhecem as suas próprias necessidades. E por isso não as apresentam perante Deus em oração. Por isso, para muitos, é tão difícil orar, chegando ao ponto de pensar que a oração de outros é mais poderosa do que a sua. Lembro de, certa vez, um mendigo dizendo que o sonho dele, quando foi perguntado qual era o seu sonho, ele diz que o seu sonho era ter uma cama com colchão. Mesmo ele podendo pedir tudo o que ele quisesse, o sonho dele era uma cama com colchão. Esta era a necessidade que ele enxergava de si próprio. Também, uma certa mulher que passava fome e tinha seus filhos pequenos passando fome, foi perguntada se ela pudesse pedir tudo o que fosse possível no mundo, o que ela pediria? E ela disse que pediria uma vaca, para assim ter o alimento dos seus filhos. Esta era a necessidade maior que ela enxergava de sua vida. Esses dois exemplos nos mostram muito bem como nós, seres humanos, somos cegos para as nossas próprias necessidades. E às vezes somos tão cegados que ficamos limitados a pequenas coisas. Por isso, o nosso texto aqui fala também da aliança e do sábado, o dia de descanso. Porque é por meio do dia de descanso e por meio da aliança que Deus faz com o seu povo, é que o ser humano passa-se a conhecer a si próprio. Conhecer as suas próprias necessidades. A aliança de Deus com o seu povo entregou ao ser humano os mandamentos. E os primeiros mandamentos, a primeira tábua dos mandamentos, eles estão aí para nos mostrar que nós temos necessidades neste mundo em relação ao próprio Deus. E para que nós aprendamos a reconhecer as nossas necessidades em relação a Deus, é que Deus nos deu os seus mandamentos. E por isso temos o dia de descanso, o dia para guardar o sábado, como nós cristãos, o domingo, o dia da ressurreição, um dia para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos os mandamentos de Deus, e assim conhecermos as nossas necessidades em relação a Ele, reconhecer a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa falta de esperança, reconhecer a nossa falta de amor, de louvor, de honra a Deus. Descobrimos, quando nos deparamos com os mandamentos de Deus, que nós não gostamos de render culto a Ele. Não gostamos de ouvir a sua palavra, nem de estudá-la com gosto. Quando ouvimos e conhecemos os mandamentos de Deus, descobrimos que nós somos preguiçosos em orar, em falar com o nosso Deus. Também na segunda tábua da lei de Deus, da aliança de Deus, nós somos ajudados a ver a nossa desobediência e desonra aos nossos pais, às nossas autoridades e a todos aqueles que muitas vezes Deus instituiu para buscar e ajudar a nós fazermos o bem. É mediante o meditar na lei de Deus, na aliança de Deus conosco, que somos ajudados a perceber a nossa violência,
a nossa ira contra o nosso próximo, o ódio, as palavras equivocadas que proferimos contra as pessoas que convivem conosco. Além disso, pecados relacionados à infidelidade, à avareza, à cobiça, à ganância e toda espécie de injustiça contra o nosso próximo. Elas começam a aparecer para nós quando a gente tira tempo para meditar na lei de Deus. Quando temos doença e necessidades físicas, lembramos de orar e pedir para Deus. Porém, quando temos doença e necessidades espirituais da alma, então nós fugimos de Deus. É muito comum a gente ver pessoas que desaparecem da igreja em período de dificuldades, período de angústias, de lutas espirituais. Fazemos assim como o profeta Jonas. Foge e vai para um lugar se esconder de Deus, achando que Deus não o encontrará lá. E assim, como Jonas, pretendemos voltar só quando estivermos satisfeitos com Deus novamente. Para muitos, parece que existem dois deuses. Um que cuida do corpo e o outro do espírito. Aquele que cuida do corpo e das necessidades físicas, esse nós buscamos com frequência. Mas aquele que está aí para cuidar do nosso espírito, este, sempre que podemos, evitamos e fugimos dele. Quanto mais doente uma pessoa estiver em sua alma, em seu espírito, quanto mais atormentada ela estiver em seus pecados, em seus medos, em suas inseguranças, falta de amor, falta de perdão, tanto mais ela deveria buscar a Deus ao invés de fugir dele. Assim como fez a mulher cananeia. Buscou insistentemente junto a Jesus aquilo que ela queria. Assim como a viúva que buscou o juiz iníquo para que julgasse a sua causa. Assim como diz Jesus, orai vocês sem cessar. E como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque é nele que vem, como nós ouvimos no início, a paz de espírito. E assim, como também disse o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica e orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aqui, o apóstolo Paulo exorta a Timóteo para buscar a Deus em oração em favor de todas as pessoas, todas as autoridades, todos aqueles que estão em sua volta, todos os povos do mundo, para que assim ele próprio esteja em paz. Quando nós buscamos a Deus, trazendo na presença dele nossos inimigos, nossos desafetos, as nossas desavenças com povos e pessoas, então nós estamos cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Estamos fazendo da casa de Deus uma casa de oração para todos os povos. Isto é ser igreja de Jesus Cristo. Ser casa de oração para todos os povos.
para todas as pessoas. Poderia fazer uma lista enorme de quantas situações também nós, como comunidade evangélica de confissão luterana, não somos igreja para todos os povos. Como nós, cada um aqui individualmente, de muitas maneiras, não somos casa de oração para todas as pessoas. Por isso, nós continuemos buscando a palavra de Deus, a comunhão, e junto aprendendo a orar e a interceder uns pelos outros, para assim vencermos o pecado da descrença e se tornarmos pessoas melhores, que incluem e que acolhem a todos os povos, inclusive aqueles que vêm bater em nossa porta. Amém. Cantemos o hino, O Senhor é a minha força. Vamos cantá-lo 2 vezes. Esse hino, né? Confiando nele, não há temor, também para incluir, sermos comunidade que inclui. Convido o Manuel para nos dirigir os avisos, o presidente. Enquanto isso, eu vou perguntando se temos aniversariantes da semana. Alguém aí que soprou velhinhas? Ninguém? De casamento também não? Puxa, tá difícil, né? Ninguém, então, nem na live também ninguém colocou, né? Hoje não tem bombom. Boa noite a todos. Nosso próximo culto, no dia 27, próximo domingo, 9 horas. O lançamento da campanha vai vir? Lançamento da campanha vai vir. Então, no próximo domingo, no culto das 9 horas, a gente tem o lançamento da campanha Vai e Vem, aqui na paróquia. Que na igreja ela foi lançada em maio, Pentecostes. Então, no domingo que vem, temos a campanha Vai e Vem. O plantão para este final de semana, 20 e 21, Pastora Márcia Uli, Paróquia Blumenau Centro. Quinta-feira, às 14h30, temos a OASE. Na sexta-feira à noite, às 19h30, a OGA se reúne. No sábado, encontro da JBG, da Juventude. A oferta do último culto foi para o Sínodo, Pastorais e Atividades Sinodais, Comunicação, no valor de R$380. As ofertas de hoje é para a ICLB, apoio à missão entre os povos indígenas. Só salientando para a comunidade que foi finalizada as obras esse final de semana, ficou faltando só o portão ser colocado no lugar, o restante das obras estão concluídas. No próximo culto, nos próximos cultos, vem as novas informações. Obrigado, que bom. Acho que uma salva de palmas também, né? Foi bem trabalhoso aí. A diretoria, já uns 4 meses lutando, mas vocês podem ver que ficou muito bonito e agora, então, está pronto, só falta esse portão eletrônico aqui. Que legal. Só lembro ainda que vamos ter o Retiro da Juventude, no dia 7 e 8 de setembro, né? O 8 e 9 de setembro,
9 e 10 de setembro, aquele final de semana, na praia de Itajuba. Então, jovens aí da comunidade, se vocês conhecem, vamos lá, vamos se animar, que vai ser um retiro bem especial e com um tema bem importante, também um tema da Bíblia e também muita brincadeira, né? Como sempre foi. Então, os pais de apoio aí já estão se organizando. Vamos lá para fazer esse retiro aí para a nossa juventude. Também as crianças, vamos ter o culto das crianças novamente. Nós tivemos aqui um no primeiro semestre e vamos ter mais um aí com um tema voltado para as crianças, tá? Então, vai ser aí em setembro também, no dia 14 de setembro, né, Bárbara? É isso, Sandra? Eu já estou confundindo. 16 de setembro, então, o nosso culto aí das crianças, um sábado à noite, tá? Com os hinos mais voltados para as crianças. Então, desde já, vocês vão se organizando também para trazer as crianças e participar. Era isso, então, de avisos? Então, vamos ter o nosso momento de oferta, enquanto cantamos esse hino bonito e tão conhecido. Quem quiser, então, trazer a sua oferta aqui ao altar. E também a sua contribuição aí no coração. De oração, agora de encerramento. Vocês têm mais algum motivo que gostariam de colocar, além dos que me foram passados? Vamos nos colocar em pé. Então, oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse culto e tua palavra. Pedimos, fortalece o nosso agir para que sejamos divulgadores da tua palavra a tantas pessoas que estão desanimadas, sem sentido em suas vidas, que estão excluídas de diversos meios e também da igreja. Abençoa, Senhor, esta comunidade e as pessoas que nos assistem nesta noite. Cuida de nossas famílias, de nosso trabalho, que possamos ser comunidade inclusiva, que acolhe, que oferece o perdão através de Ti, Senhor, que leva a Tua palavra adiante. Lembra-te e ampara doentes. Especialmente pedimos por Getúlio Queires, Leonir Pereira, Margrit Birkner e Salésio Erert.
Que eles recebam cuidado, amparo e tratamento adequado. Te agradecemos, Senhor, também por esse grupo de louvor nesta noite. Pessoas que mais uma vez colocam o seu dom à disposição da tua obra, do teu serviço. E tudo mais incluímos na oração que o teu amado Filho nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim também queiram receber a bênção de Deus para que ela vos acompanhe nesta semana. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Boa semana e até o nosso próximo encontro nos cultos da semana.